vamos começar aí a entender um pouquinho de um novo sistema. Como eu já digo para vocês, viu, repetindo, o grande auge aí do oitavo ano, digamos assim, o grande carro-chefe, é o nosso estudo a respeito de todos os sistemas que compõem o nosso corpo. E agora, enfim, chegamos ao sistema nervoso. Na aula de hoje a gente vai ter uma pequena introdução de qual que são as funções principais desse sistema, como que ele está dividido e até mesmo algumas pequenas curiosidades sobre ele. Quando a gente fala do sistema nervoso, a gente tem que entender que ele é um dos sistemas essenciais, não que os outros não sejam, mas é graças ao sistema nervoso que todos os outros conseguem ter uma comunicação, digamos assim. Isso porque o sistema nervoso ele está totalmente relacionado com a questão da captação, interpretação e até mesmo resposta a todos os estímulos que nós temos. E o sistema nervoso, ele tem uma divisão. Essa divisão é duas partes para que a gente possa compreender melhor. O sistema nervoso ele pode ser dividido em sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico. Aí em rosa vocês estão vendo que corresponde ao sistema nervoso central. Em azul, sistema nervoso periférico, ou seja, querendo ou não, ele está presente em todo o nosso corpo, tá? E quando a gente fala do sistema nervoso central, sua principal composição seria, então, como vocês podem observar também na imagem, o encéfalo e a medula espinhal. E já o sistema nervoso periférico, que é esse adjacente, são todos os nervos, todos os gânglios e todas as terminações nervosas que o compõem. Quando a gente fala desse tipo de sistema, é importante a gente lembrar que ele tem um tipo de tecido específico. Vocês lembram que a gente tem primeiro as células, das células nós temos os tecidos, dos tecidos que conseguimos ter os órgãos e dos órgãos reunidos que chegamos aos sistemas. E quando a gente fala do sistema nervoso, se a gente voltasse um pouquinho para entender qual é o seu tipo de tecido, a gente conseguiria localizar que o tecido que o forma é o tecido nervoso, onde a gente vai ter alguns tipos celulares específicos, como os neurônios e também as células que chamamos de células da glia. Lembrando que nós já vimos também sobre os neurônios e que a gente viu que eles vão ter aquela responsabilidade de estar transmitindo todos os impulsos nervosos que acontecem no nosso corpo, tá? E dependendo da função desempenhada, nós temos aí os neurônios que são sensitivos e temos os neurônios que são os motores, tá? Aqui nessa imagem a gente consegue observar um pouquinho melhor do que seriam as funções aí do cérebro, tá? Quando a gente fala do cérebro em si, ele é um órgão extremamente importante porque ele tem uma responsabilidade, cada região dele é responsável por uma função específica do nosso corpo. Por exemplo, temos uma região responsável pela produção motora e da fala, enquanto temos outra região que vai ser responsável pela sensação, pela compreensão da linguagem, pela nossa visão, pela nossa memória. Por isso que quando acontecem, por exemplo, algumas cirurgias, algumas neurocirurgias, é extremamente importante que se tenha o máximo cuidado possível, porque se uma das áreas tiver o mínimo de tensão possível, ela pode ser prejudicada e um desses sentidos, uma dessas tarefas pode deixar de ser desempenhada, tá? Continuando, para a gente entender melhor, se a gente fosse dividir o nosso cérebro, nós temos o lado direito e o lado esquerdo. Cada lado tem uma responsabilidade específica, enquanto que o lado esquerdo ele está mais ligado ao pensamento analítico, o lado direito ele está mais ligado à nossa consciência artística. E assim vai com outras funções também. O lado esquerdo ele vai mais para a questão do raciocínio, já o direito a criatividade, intuição, imaginação, insight, que são aquelas ideias que nós temos assim de repente, tá? Conseguir aí com que a gente consiga visualizar formas 3D, um pensamento total, que é aquele que nós chamamos de pensamento holístico, tá? Temos também uma consciência musical e até mesmo o controle da nossa mão esquerda. Então, vejam, o lado direito controla a mão esquerda, enquanto que o lado esquerdo, ele vai fazer o controle da mão direita e vai ter outras funções também. Então, todos esses conjuntos de funções são essenciais para que a gente desempenhe as nossas atividades no nosso dia a dia. E aqui, para que a gente possa ver melhor,
a divisão de como que é o nosso cérebro. Nós temos aí 4 regiões principais. Nós temos o lobo frontal, que é mais à frente, um pouco mais atrás temos o lobo parietal, abaixo do parietal nós temos o lobo occipital e temos aí também o lobo temporal, tá? E se eu fosse ter uma vista superior, eu vendo de cima, eu não consigo visualizar o lobo temporal, já que ele fica bem abaixo, tá? Mas eu consigo ver que a principal massa que eu tenho aí fica localizada onde? Justamente no lobo frontal. Então, nas nossas próximas aulas, nós vamos entender um pouquinho mais sobre quais são os componentes do sistema nervoso, entender melhor sobre a sua divisão e por que ele é tão importante para o nosso corpo e para o desempenho das nossas atividades diárias. Então, até a próxima aula!